Destaque. Pois é, eu quero falar do pito que a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, ela deu ontem em alguns candidatos, porque a gente está vendo que algumas campanhas estão saindo da linha, isso principalmente em São Paulo. Teve cabeçada em campanha, em debate em outros estados, em outras cidades. Teve, inclusive, nas últimas 24 horas, 2 candidatos mortos, candidatos a vereador, se eu não me engano, um no estado de São Paulo, outro no Rio de Janeiro, mortos. Mas ontem, a ministra Carmen Lúcia, ela criticou os recentes episódios de violência na campanha eleitoral, algum deles partindo dos próprios políticos e dos seus assessores. E ela usou um termo que lá em Minas a gente usa muito, e a Carmen Lúcia é mineira. Ela pediu para que os candidatos se deem ao respeito e tomem tenência. Vamos ouvir o que a ministra, a presidente do TSE, disse ontem, depois eu concluo. Impõe-se às pessoas honradas do país, que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática. E há que conclamar também os partidos políticos que tomem tenência. Que tomem tenência. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tinha se preparado, ouvintes, Tatá, para muitas coisas nessa eleição. Para o desafio da inteligência artificial, para o desafio contra as notícias falsas, as fake news, que é uma obrigação de todos nós, né, porque é uma arma, a fake news, mas ela não se preparava, não havia se preparado, ou ninguém esperava, candidatos como o Pablo Marçal em São Paulo, por exemplo, o ex-coach, que ele simplesmente tem atitudes que nenhuma criança de quinta série birrenta teria. É esse cidadão que concorre à principal prefeitura do país. As pesquisas indicam que ele já atingiu o teto dele, pelo menos é o que parece. O índice de rejeição está lá em cima, porque uma hora esse showzinho barato cansa, né? O assessor dele agrediu o marqueteiro do Ricardo Nunes no debate de anteontem, algo que foi deplorável. Temos também que condenar, claro, a cadeirada que o Datena deu no Marçal, mas essa campanha de São Paulo descambou para um lado terrível, onde ninguém estava preparado. Então, vai ficar essa lição para o TSE, vai ficar essa lição para os meios de comunicação. Como a gente vai lidar com candidatos como o Marçal? Pelas regras, as TVs, os veículos de mídia, não tinham obrigação de chamar Marçal para o debate, não. Porque ele não tem o partido dele não tem a representatividade mínima no Congresso, mas chama porque o cara está aparecendo na pesquisa, é um respeito, né? É uma sinalização ao eleitor. Mas a partir do momento que ele vai para tumultuar o ambiente democrático, a gente não está falando de bate-boca, não. Bate-boca sempre teve em todas as eleições, em todos os debates, mas agora o negócio está indo para as vias de fato. E isso é muito preocupante e o TSE, não sei como, minha gente, vai ter que dar um jeito de aprender a lidar com isso.